Muito bem, pessoal. Vamos à correção da prova de legislação de um cargo de nível superior cobrada no concurso da Prefeitura de Vera Cruz, na prova realizada no dia 30 de setembro de 2018 pela Banca Legali. Vamos ver então como que a banca cobrou as questões previstas no edital. O edital ele apresentou alguns conteúdos que sequer foram cobrados na prova. Por exemplo, não vieram questões sobre plano de cargos do município, não vieram questões sobre o regime próprio de previdência do município, que também estava no edital. Não tivemos questões sobre o Estatuto do Idoso, Estatuto das Cidades. A banca se baseou, em maioria, na lei orgânica e no regime jurídico dos servidores, como já era esperado. Ela traz depois mais uma questão sobre o Estatuto da Igualdade Racial e uma questão sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Vamos então analisar as questões elaboradas pela Banca Legali. Primeira delas, a primeira questão 21. Quem quiser acompanhar, pessoal, a prova está disponível no meu site, tá? Acessando lá gustavofregapane.com, clique em materiais gratuitos, vocês conseguem acessar essas questões que eu estou comentando neste vídeo. Bom, temos aí então na questão 21, que com relação às prioridades do município, na promoção de programas de interesse social, destinado a facilitar o acesso da população à habitação, analise as assertivas. Quer dizer, quais dessas assertivas estão ligadas à habitação? Tem sido um hábito da Banca Legali, em provas de concurso sobre lei orgânica, cobrar os artigos finais da lei orgânica. Que geralmente, em concursos, as bancas cobram as partes iniciais da lei orgânica. E aí, para tentar dificultar, a Banca Legali vem fazendo isso. Não é a primeira vez que ela faz isso, trazendo, então, assuntos menos cobrados em outros concursos na parte da lei orgânica. E aqui ela foi lá para o final da lei orgânica, foi lá no artigo 105 da lei orgânica, fazer uma pergunta sobre o que está relacionado à habitação. E todas as assertivas estão relacionadas dentro da política de habitação do município. Então, na questão 21, conforme o artigo 105, letra C, a resposta, todas estão de acordo. Na questão 22, ela vai perguntar sobre o ensino. E ela quer saber qual é a competência do município com qual periodicidade. Bom, o município ele vai recensear, fazer o censo escolar e recensear todo ano os educandos para o ensino fundamental. Porque quando a gente fala em competência municipal, a primeira coisa que a gente vai lembrar é educação infantil e fundamental, não médio ou superior. Então a primeira lacuna a gente preenche com fundamental. E a chamada ela é anualmente, para o recenseamento. Para o recenseamento ela é anualmente. Isso está lá no artigo 117. E a nossa resposta, então, é letra B, na questão 22. Na questão 23, a banca pede para marcar a que está incorreta. E na questão 23, a única incorreta é a letra A. E está claro que ela está incorreta, porque, olha só, a aquisição de bens pelo município é realizada mediante licitação posterior à compra. Não, é uma licitação prévia. Porque a licitação serve para disputar quem vai vender o produto para o município, ou o bem para o município. Então, quando o município vai comprar um bem, ele abre uma licitação antes, uma licitação prévia, não posterior. Por isso, na questão 23, a letra A é a que está incorreta, certo? Temos a questão 24, uma questão envolvendo saneamento básico no município, e pergunta o que não está dentro das ações de saneamento. E aí tem captação de água, está dentro. Captação de lixo está dentro, drenagem rural não, drenagem urbana sim e tratamento de esgoto sim. Então drenagem rural é o que não faz parte do saneamento básico, não está previsto lá no artigo 142, parágrafo 1º da lei orgânica. Então aqui a gente marca a letra C, drenagem rural. Na questão 25, a última sobre a lei orgânica, nós temos ali 4 informações, ou melhor dizendo, 5 informações sobre a assistência social. Elas estão no artigo 148 e a banca pergunta quantos itens estão corretos daqueles 5. E, na verdade, todos os 5 estão corretos, conforme o artigo 148. Tudo aquilo está ligado à assistência social e a gente marca, então, letra E como resposta na 25. Na questão 26, é uma grande pegadinha, porque na maioria dos municípios, a licença-prêmio é de 3 meses a cada 5 anos. Só que aqui em Vera Cruz, não. Aqui em Vera Cruz, a cada 10 anos, tu vai ter 6 meses. E isso está previsto no artigo 99. 6 meses a cada decênio. Letra D, então, é a resposta da 26.
Quem está acostumado a fazer concursos em outros municípios pode ter errado essa por ter confundido. É muito comum a Legale fazer isso. Por isso que é importante, ao estudar para o concurso da Legale, ver o que tem de diferente no município em relação a outros. E é o que eu sempre faço nos meus cursos, né? Eu sempre destaco quais são as peculiaridades que cada município tem na sua lei orgânica que tendem a aparecer em prova. Na questão 27, nós temos ali que marcar a incorreta, certo? E na 27, caiu uma questão que eu coloquei no simulado, idêntica, uma informação idêntica que as bancas gostam de trabalhar. Que é o seguinte, pessoal. Diz ali que pode aplicar mais de uma pena pela mesma infração. E não pode. Não é possível aplicar mais de uma pena por uma mesma infração. Então, ou o servidor sofre advertência, ou sofre uma suspensão, ou sofre uma demissão. Ele não pode sofrer por um mesmo ato uma advertência e uma suspensão, ou uma suspensão e uma demissão, por exemplo. Não faz sentido. A pena maior abrange a menor. Então, é uma pena só para cada ato. E isso está previsto no artigo 145. Diz lá que não pode ser aplicada mais de uma pena pela mesma infração. Então, na 27, a incorreta é letra A. Na questão 28, é uma outra pegadinha que eu sempre destaco em prova sobre os deveres do servidor, porque quase todos os municípios têm os seus deveres, que os servidores têm o dever de cumprir as ordens superiores, exceto quando sejam manifestamente ilegais. E na questão 28, no inciso 2, a banca colocou ali, ó, cumprimento às ordens superiores, quaisquer que elas sejam, não, ordens ilegais não são cumpridas. Então a 1 está correta, a 2 está errada e a 3 e 4 estão corretas também. Isso está lá na lista de deveres, na parte, quando entra na parte disciplinar do regime dos servidores, tem lá os deveres e as proibições. E conforme os servidores cumprem deveres ou incorrem proibições, está sujeito às penalidades finais que vêm logo na sequência. Naquela lista de deveres, está o dever de lealdade do inciso 1, está o dever de guardar sigilo, está o dever de denunciar ilegalidade, que é representar contra ilegalidade. Só não está esse de cumprir quaisquer ordens, porque não são quaisquer ordens, é cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Então a única incorreta na 28, que é isso que a banca perguntou, a única incorreta é a 2, letra D. É o nosso gabarito na 28. Bom, pessoal, na questão 29, ela vai tratar sobre o Estatuto da Igualdade Racial. E uma coisa importante que tem no Estatuto é o reconhecimento da propriedade definitiva para os remanescentes das comunidades de quilombos. Eu, inclusive, falei em aula que a banca poderia fazer uma pegadinha trocando propriedade por posse, né? A banca fez outra pegadinha. Ela trocou propriedade definitiva por propriedade temporária. E isso está errado. A letra C afirma que vai ter propriedade temporária. Não, é reconhecer propriedade definitiva, conforme o artigo 31 do Estatuto da Igualdade Racial. Letra C, então, é a resposta na questão 29. E na questão 30 veio uma informação sobre o ECA. E olha, tem que dar os parabéns para a banca, porque ela cobrou o tema mais atual do ECA. Há poucas semanas, o STF estava analisando se era possível ou não que os pais educassem filhos em casa, não sendo os filhos obrigados a ir à escola. Isso é muito comum em outros países. Aqui no Brasil, a lei, o ECA, não permite. Mas havia uma discussão quanto à constitucionalidade disso. E o assunto chegou ao STF. E o STF manteve o entendimento que é obrigação dos pais matricular a criança em escola, não podendo educá-los em casa, com professores particulares. E isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então foi uma questão bem elaborada, muito bem elaborada essa questão. E lá no artigo 63 do ECA, nós temos a frequência obrigatória ao ensino regular como uma obrigação. E a questão 30 pergunta o que não é um dever do Estado assegurar a criança, né? E aí nós temos ali, ó, ensino regular por pais ou responsáveis dispensando de presença em escola. Não! O que o Estado vai garantir é o ensino regular, que tem frequência obrigatória, e por isso mesmo o poder público tem a obrigação de ter vagas para todos que precisam estudar, para todos que estão em idade escolar. Então, conforme artigo 63, a letra A é a resposta a ser marcada aqui na questão 30, certo? Então é isso. Com isso a gente conclui aqui a correção da prova aplicada pela Banca Legale, lembrando que as questões foram bem elaboradas. Trouxeram literalmente o que está na lei e não temos aqui possibilidade de recurso, a não ser que a banca não traga esse gabarito. Se a banca trouxer um gabarito diferente,
aí tu deve recorrer, porque esse é o gabarito que deve aparecer na publicação que a banca vai fazer, certo? Então é isso. Contem comigo para os próximos concursos. Uma boa sorte, um grande abraço e até a próxima.